Olá turma, aqui é o professor Márcio César. Vou dar uma aula de calorimetria, tá? Uma aula para o pessoal que por objetivos é do segundo médio. Para quem estuda com material do ângulo, eles ensinam no primeiro médio, não, no segundo médio e no terceiro ano também, tá? No primeiro ele explica só uma pequena parte, mas não chega a entrar de fato profundamente na calorimetria. Então, assim, é uma matéria que está presente aí nos grandes vestibulares, tá? É uma matéria muito legal da física. Ela trata do que toda a humanidade busca sempre, que é a energia, entendeu? E no caso a energia para você, às vezes, cozinhar um alimento, para você derreter um ferro e misturar com carbono, o que vai se transformar no aço. Energia para você derreter o chumbo, para quem trabalha com chumbo, com estanho. Ou seja, para você deixar um alto forno numa siderúrgica ligado. Então essa parte da física aí vai falar sobre os estados, né, que a gente, físicos da matéria, né, o sólido, líquido e gasoso, e quanto de energia eu tenho que dispor para eu poder permear entre esses estados aí da matéria, tá? Eu coloquei uma pequena ilustração aqui, que é da própria apostila do objetivo, que fala o seguinte, que o ventilador acelera a evaporação de camadas sucessivas de suor na pele, e com isso ocorre a retirada de calor do corpo da pessoa. Ou seja, quando você está diante de um ventilador, ele não está mudando a temperatura do ambiente, ele só faz o ar circular. Então por que você sente a sensação de frio? Porque ele retira o ar aquecido do seu corpo, fazendo com que você evapore mais rápido. E, ou seja, quando você evapora mais rápido o calor, né, aquela região próxima da sua pele, ele retira calor do seu corpo, te dando a impressão de que ele está mais frio. Às vezes você está numa piscina, está 40 graus, aquela água que está no seu corpo, assim que você sai da piscina, ela evapora rápido também, retira calor do seu corpo, ok? E aí te dá uma sensação de frio, mesmo estando um dia bem quente. Bem, olha só, os ingleses, quando vieram aqui para o Brasil, eles ficaram sendo o país sede lá na região da Amazônia, ok? E eles reclamaram muito por causa do calor, obviamente, porque o Amazonas é um estado que ele está primeiramente na região equatorial, né? Está na linha do Equador. Segundo, que ele recebe chuva tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul. Então, e ainda é uma região, assim, tem o rio Amazonas, que é gigantesco, e vários outros rios também muito grandes que tem. Então o nível de água que está ali evaporando é muito gigantesco, entendeu? Tanto é que falam que a Amazônia, né, é o pulmão do mundo por causa disso. Bem, é um lugar, em sumo, em geral, muito úmido. E o que acontece? Quando você tem um lugar muito úmido, turma, essa umidade relativa do ar, como ela é excessiva, o que ocorre? Ela faz com que o calor, né, o clima, que já é quente, porque ele está na linha equatorial, então ele faz com que você tenha mais uma retenção de energia térmica, né, fazendo com que ali você tenha um desconforto térmico gigantesco. Então quer dizer que o lugar, quando é muito úmido e quente, você vai ter assim um desconforto térmico tremendo, que foi o que aconteceu com os ingleses, né? Então eles odiaram aí ser país sede bem na região da Amazônia. Então, assim, houve realmente muita reclamação. Se vocês procurarem depois, assim, como pode dizer, pesquisas que fizeram, porque perguntaram para eles que foram lá, reportagens, fizeram documentários, né? Ou seja, por que a Inglaterra não gostou de ficar na região do Amazonas na época da Copa do Mundo, entendeu? Então é muito simples a reclamação deles, aliás é óbvio até. Eles reclamaram por causa do calor excessivo, né, que você tem ali na região amazônica, que é devido à alta umidade, né, presente ali no ar, né, a umidade relativa do ar é gigantesca, né, falando assim, comparando com outros lugares, só para você ter uma base. O deserto, onde tem uma umidade relativa do ar quase zero, né, muito baixa, você tem uma amplitude térmica grande, ou seja, no deserto você tem
40 a 50 graus durante o dia e menos 20 graus Celsius à noite. Ou seja, como não tem muita água suspensa no ar, você também não tem retenção da temperatura. Ou seja, você tem o 8 e o 80. Você vai do muito quente, que seria o 40 a 50 graus Celsius, né? E vai para menos 20 graus à noite. Ou seja, é uma amplitude térmica muito alta. Agora, na Amazônia, já é o contrário. Como você tem uma umidade excessiva, você mantém sempre a mesma temperatura, tanto de dia quanto de noite. De noite cai um pouco, mas mesmo assim ainda é aquela coisa abafado, né, que você tem. Então, nesse exemplo aqui que eu coloquei, sauna seca e sauna a vapor, é da própria apostila do objetivo, tá? Então, você percebe o seguinte, é o que ele fala. O vapor da sauna dificulta a evaporação do suor. Na sauna seca, a pressão de vapor é menor e o ambiente fica mais agradável. Bem, olha só. É realmente aquilo que a gente estava falando, né, da umidade relativa do ar, ok? Então, bom, nós temos que ter essa noção, porque se cair algum exercício teórico, lembre-se, a umidade relativa do ar influencia na temperatura do ambiente que você está, ok? Então vamos lá. Aqui eu coloquei, turma, também da apostila do objetivo, tá bom? Os estados físicos da matéria sólido, líquido e gasoso. Nós temos aí do sólido para o líquido o gelo derretendo, seria a fusão do gelo. O líquido para o gelo seria a solidificação. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, liquefação. E nós temos essas duas aqui que são diretas. Ó. Do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, é o mesmo nome, é sublimação, ok? Aqui nós temos uma curva de aquecimento. Então nós vamos usar basicamente duas fórmulas só, ou seja, Q igual a mc delta θ, que é quando eu tenho um aquecimento ou um resfriamento, entendeu? E Q igual a ml quando eu tenho uma mudança de estado, ok? Reparem que aqui todas as linhas que estão inclinadas, ou seja, funções do primeiro grau, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, Q igual a mc delta θ. E as horizontais seriam aquelas onde eu não mudo a temperatura, vocês percebam isso, mas eu mudo de estado, então eu uso Q igual a ml, ok? Bem, o primeiro exercício aqui eu estou fazendo rápido porque senão carrega muito no YouTube. É possível passar a matéria do estado sólido diretamente para o gasoso, evitando a fase líquido. Tal fenômeno físico se verifica comumente no gelo seco e na naftalina, mas também pode ocorrer na água, dependendo das condições de temperatura e pressão. Então tá aqui, é a sublimação que eu falei agora há pouco, ok? Bem, materiais com mudança de fase são bastante utilizados na fabricação de tecidos para roupa termorreguladoras, ou seja, que regulam sua temperatura em função da temperatura da pele com a qual estão em contato. Entre as fibras do tecido são incluídas microcápsulas contendo, por exemplo, parafina, cuja temperatura de fusão está próxima da temperatura de conforto da pele, 31 graus. Considere que um atleta, para manter sua temperatura interna constante enquanto se exercita, libere 1,5 × 10⁴ joules de calor através da pele em contato com a roupa termorreguladora e que o calor latente específico de fusão da parafina é 2,10⁵ joules por quilograma. Para manter a temperatura do conforto da pele, a massa de parafina deve ser, turma, se eu quero que a parafina derreta, eu só posso usar Q igual a ml, como eu coloquei aqui. Então eu já tinha que o Q era 1,5 × 10⁴, a massa é o que eu quero. Eu também tenho o calor latente de fusão, que é 2,10⁵. O M é a minha variável, o 2,10⁵ está multiplicando, passa dividindo. 1,5 dividido por 2 dá 0,75. E aqui eu faço uma divisão de potências de mesma base. Conservo a base e subtrai os expoentes. 4 menos 5 dá menos 1. Então isso aqui é a mesma coisa que 0,075 kg ou simplesmente 75 gramas. A enfermeira de um posto de saúde resolveu ferver 1 litro de água para ter uma pequena reserva de água esterilizada. A tarefada, ela esqueceu a água a ferver e quando a guardou verificou que restaram 950 ml. Sabe-se que a densidade da água é 1 × 10⁻³ kg por metro cúbico. Isso aí é 1 tonelada por metro cúbico. Só que quando a gente dá a densidade da água, eu quero que vocês gravem sempre o seguinte. Você tem que saber isso aqui, ó.
a água é 1 litro por quilograma, só isso. Então ele te deu em outra unidade, tudo, mas saiba que é 1 litro por quilograma, tá bom? O calor específico latente da água, então, é 2,310 a sexta joules por quilograma. E supõe-se desprezível a massa de água evaporada antes da fervura. Pode-se afirmar que a energia desperdiçada na transformação da água em vapor foi. Turma, 1 litro é 1000 ml. Quando a enfermeira percebeu que só tinha 950 ml, ou seja, 50 ml tinha evaporado. Então essa é a massa, já que a relação é 1 litro por 1 quilograma, então 50 ml quer dizer 0,05 litros, que quer dizer a mesma coisa que 0,05 quilogramas. Aí eu coloquei aqui, mudei a vírgula para lá 2 casas, então eu coloquei na base 10, 5 vezes 10 a menos 2. Essa é a minha massa, tá aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 2. O 2,3 vezes 10 a sexta, eu mandei a vírgula também uma casa para a direita, da esquerda para a direita, e aí ficou 23 vezes 10 a quinta. 5 vezes 23 dá 115, e 10 a menos 2 com 10 a quinta dá 10 a terceira, que equivale a 3 zeros, o que me dá a alternativa B, ok? Bem, esse exercício aqui é um exercício clássico de você querer saber quantas calorias ou quantos joules você vai gastar para derreter alguma coisa. No caso aqui ele quer qual a quantidade de calor necessária suficiente para transformar um bloco de gelo de massa 100 gramas a temperatura de menos 10 Celsius em água a temperatura de 10 Celsius. Então olha só, eu coloquei inclusive aqui a curva de aquecimento desse exercício. Primeiro eu vou fazer o que? Aquecer o gelo, ok? Então na hora que eu aqueço o gelo, vou colocar aqui, eu tenho que colocar a massa do gelo, que isso aqui é 100 gramas, tá aqui. O Czinho do gelo, que ele falou que é meia caloria, tá aqui em cima, ó, meia caloria por grau Celsius. E o gelo tá menos 10, eu quero que ele chegue a 0. Então é 0 menos menos 10. Então 100 vezes meio é 50, e 0 mais 10 é 10, 50 vezes 10 é 500. Repara que eu coloquei aqui, ó, menos 10 é a temperatura que o gelo estava, ele esquentou, né, ele aqueceu, e nisso eu gastei 500 calorias, tá aqui na curva de aquecimento, e ele chegou no 0. Depois de derreter o gelo, quer dizer que ele nunca você usa 2 vezes a mesma fórmula. Lembra que eu falei? Se você usar Q igual a ml, a próxima fórmula vai ser Q igual a mc delta θ. E assim por diante. Pode ver que eu comecei Q igual a mc delta θ e fui depois para o Q igual a ml e depois voltei para o Q igual a mc delta θ. Tá bom? Então agora, já que eu aqueci, agora eu vou derreter. Para derreter é mudança de estado. Então Q igual a ml. Eu tenho a massa do gelo que é 100, o L dele é 80 e isso aqui dá 8.000. Aí olha só, eu somei, eu tinha 500, se essa parte aqui, que eu derreti o gelo, eu gastei 8.000, então é 8.000 mais os 500 que já tinha gasto, então deu 8.500. Agora eu vou aquecer a água até 10 graus Celsius. Se eu vou usar aquecimento, vou mudar de temperatura, então eu tenho que colocar delta θ. E aí então Q igual a mc delta θ. A massa é 100, o calor sensível da água é 1, tá aqui, ó, 1, né? E ele estava no 0, lembra que aqui é água a 0 graus Celsius. Nesse ponto ele é gelo a 0 graus Celsius. Quando eu derreti, ele virou água a 0 graus Celsius. Aí eu aqueci até 10 graus Celsius. E gastei aqui mais 1.000 calorias. Então, se ele já tinha 8.500, ele vai gastar mais 1.000 aqui nesse processo e vai virar 9.500 calorias, que nos dá a alternativa E. Então essa é a primeira aula de calorimetria que a gente está fazendo. Então teremos provavelmente mais 2, tá bom, turma? Fiquem com Deus aí e até a próxima aula.